Fala galera, tudo bem? Tudo certo? Rodrigo Farias aqui de volta, depois de um tempo aí que a gente se dedicou e graças a Deus a gente conseguiu aí ter inúmeros candidatos aprovados no concurso da Brigada Militar, várias previsões aí corretas, inclusive algumas eu até me surpreendi com a exatidão delas, e agora a gente vira um pouquinho a chave, às vésperas aí, né, de um TAF para brigada, mas a gente vai conversar um pouquinho aí sobre os outros concursos que estão para acontecer, especificamente aí sobre um projeto que nós estaremos lançando muito em breve, nos próximos dias, tá? Não é nem no próximo mês, é nos próximos dias, visando uma aprovação na Polícia Penal, tá? Polícia Penal que ela integra hoje o artigo 144 da Constituição Federal, e aí diante disso aí, enquadrado em vez de agente penitenciário como policial penal, acabou trazendo diversos benefícios para a carreira. E por que a gente está falando em polícia penal? Tá? Para quem não sabe, eu trabalho nesse órgão no estado de Santa Catarina. Então a gente tem um pouquinho de propriedade para falar a respeito aí da Polícia Penal também. E assim, gente, a gente fala em Polícia Penal na iminência aí de uma prova do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, cuja banca aí é a FGV, justamente tendo em vista a preparação que se exige para que você consiga ter uma aprovação. A Polícia Penal, ela tem aí um cargo de nível superior, podendo ser inclusive aí tecnólogo, e a gente tem a área administrativa também, que eu acredito que a gente deva ter cargos aí para nível médio, tá? Dentro de uma perspectiva, isso é um palpite, eu acredito muito aí num edital saindo para final do ano, início do ano que vem. Pode acontecer antes, pode acontecer depois, mas é o que a gente vislumbra, é o que a gente enxerga de como as coisas estão ocorrendo, e uma sobrevida, inclusive, para aqueles que fizeram a prova da Brigada Militar e não tiveram um rendimento assim tão bom, foram fazer a prova no dia errado, tá? Dia que não estava, as coisas não estavam favorecendo muito. E ao que tudo indica, nós teremos muitas vagas, tá? Já há algumas movimentações a respeito aí do aumento de vagas para o cargo aí de hoje policial penal aí já, né, no estado do Rio Grande do Sul, e a gente deve ter muitas vagas aí para a Polícia Penal. Dentro desse projeto, hoje eu vou dar um spoiler, tá, para vocês. A gente vai conduzi-lo a como iniciar os estudos com um projeto a médio prazo. E aí eu vou citar o porquê que eu não estou fazendo isso para o TJ. A gente tem que entender uma coisa, e a gente tem que ser muito realista. Hoje em dia a gente é muito imediatista, e a gente quer ter os resultados mais rápidos do que a nossa capacidade. E a gente tem que ter essa humildade de entender isso, tá? O edital do TJ ele vai ser feito aí pela Fundação, a prova vai ser aplicada pela Fundação Getúlio Vargas, tá? Um edital extremamente extenso. E às vezes pode acontecer de a gente querer fazer vários concursos e acabar fazendo todos meia boca. Ah, eu vou fazer Polícia Civil também. Eu acho que Polícia Civil sai antes ainda da Polícia Penal, tá? Só que o que acontece? A gente tem o caminho de a gente fazer um Tribunal de Justiça, fazer uma Polícia Civil e começar estudando as disciplinas que são comuns entre todos esses concursos. Se a gente for analisar, a gente vai ter uma parte de processo penal, tá? Direito penal, que a gente vai conseguir ter uma interseção
que é um ponto em que vai cair para os 3 concursos. Aí um TJ, por exemplo, a gente vai ter muita coisa de processo civil e direito civil que a gente não vai encontrar, quase que com certeza, dentro da Polícia Penal. Talvez vai encontrar algumas coisinhas dentro da Polícia Civil. E se nós tivermos uma previsão acertada de que nós tenhamos uma Polícia Civil final do ano ou início do ano que vem, esse tempo de estudo até lá, ele é o suficiente, o exato, diria eu, para que você consiga chegar bem na hora da prova. Isso se você começar a estudar hoje para a Polícia Penal até final do ano, início do ano que vem. E se você começar a colocar outros concursos que tomem tempo de uma preparação focada para um concurso lá na frente, você começa a colocar em risco a tua aprovação. Ah, mas talvez eu consiga passar no TJ. Se você já tiver um conhecimento adquirido, tendo em vista que a gente vai estar trabalhando com uma Fundação Getúlio Vargas, em que o nível é bem mais alto, você vai ter que ter um conhecimento já legal, principalmente aí de direito constitucional, de direito administrativo, português e matemática. Matemática que não deve cair para um concurso da SUSEP, se a gente for pegar com base no último edital, que nós tivemos aí apenas raciocínio lógico. Então são situações que fazem muita diferença lá na frente. Tá? Analisando de uma forma mais superficial o edital do Tribunal de Justiça, a gente vê que toda a parte de processo penal e processo civil, a gente precisa de, no mínimo, 3 meses para que você consiga ter um pleno entendimento para estar competitivo nessas disciplinas, no mínimo, tá? Até a data da prova do TJ. Ou seja, você precisa ter um conhecimento prévio para que você consiga começar a estudar e chegar bem para competir no TJ. Caso não, você corre um sério risco de você estudar para o TJ, não obter uma aprovação e comprometer a aprovação de passos futuros. Tá? Então, eu tenho como professor 2 possibilidades. Ou eu posso emocionar vocês aqui, dizer que não, dá certo e tem que ir atrás, ou eu posso ser realista e projetar um caminho um pouco mais sólido. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Nós tivemos aí uma prova agora, no último final de semana, agora dia 24, ontem, do município de Canoas. Uma prova, são 60 questões, e que nós devemos ter uma nota de corte de 60 questões em 97 a nota, provavelmente, tá? Para ficar dentro aí das 7 vagas, mais ou menos, eu acho que são 6 ou 7 vagas, tá? Ou seja, tem muita gente boa que está aí para gabaritar algumas disciplinas. Então não basta que você saiba o básico, como foi no concurso da Brigada Militar, com que o básico de algumas disciplinas já era suficiente. Para esses concursos de maior nível, a gente precisa de uma estratégia muito bem definida. O que você poderia fazer e aí dentro, tá? Dentro da possibilidade financeira de cada um, é a gente entender assim, que eu posso pegar algumas disciplinas que são comuns entre todos esses concursos, começar por elas, fazer algumas provas inicialmente para teste, mas tendo a consciência do grau de dificuldade que eu vou enfrentar nessas primeiras provas, até que eu esteja totalmente pronto
aí quando eu for fazer uma prova, por exemplo, de uma SUSEP ou de uma Polícia Civil, caso ela demore um pouquinho mais aí para sair também, tá? Eu acho que esse da Polícia Civil não vai 2 meses para que a gente tenha esse edital aí. Nós estamos em agosto, eu acredito que até outubro nós tenhamos esse edital aí da Civil, tá? Eu acho que até antes disso aí. Só que a gente tem que entender quais que são essas disciplinas que nós temos aí uma interseção. Lógico que nós vamos ter aí direito constitucional, todos os quais artigos da Constituição Federal. Já dá para adiantar para vocês aí que com certeza até o 42, isso aí vai ser até o artigo 42, é comum para todos esses concursos. Nós vamos ter aí direito administrativo, que com certeza a organização do Estado, poderes, atos administrativos, e aí a gente deve ter a parte de responsabilidade objetiva do Estado também, e aí talvez a gente já comece a ter alguns outros assuntos que talvez eles sejam aí interseções, caiam nesses 3, TJ, TJ eu não lembro se está lá, tá? Polícia Civil e SUSEP, que é a parte de controle, por exemplo, aí, a parte de controle que envolve aí os 3 poderes, tá? A Lei 8429, ela deve ser também aí incluída nesses 3, a gente deve ter a Lei 14.133 também, a Lei de Licitações, só que se a gente for pegar alguns concursos, ela tem uma possibilidade maior a cair do que em outros. Por exemplo, para a SUSEP, eu acredito que tem uma possibilidade menor de que caia em relação, por exemplo, a um Tribunal de Justiça, tá? Algumas coisas no Tribunal de Justiça não devem aparecer. Aliás, na SUSEP não deve aparecer. Enquanto que no TJ provavelmente esteja lá uma parte de inquérito, por exemplo, né? A gente vai pegar a SUSEP, se a gente for lembrar do último edital, eu acredito que a gente não tinha a parte de inquérito. Então muitas coisas que, se a gente for pegar o entendimento aí de inquérito, tá? Vou dar assim, basicamente 2 a 3 horas de estudo, com uma revisão legal aí, questões e tudo mais, 5 horas de estudo. Você estaria estudando para o TJ essa parte e não estaria estudando lá na frente para a SUSEP. E a gente sabe que 5 horas de estudo faz muita diferença. Para civil, lógico, isso aí vai cair e com força. Deve ser uma questão aí dentro da Polícia Civil. Então a gente tem que saber muito bem aquilo que vai aparecer em uma prova ou não. Se a gente for pegar, por exemplo, matemática, matemática é possível e provável que não caia na SUSEP, mas caia, por exemplo, num Tribunal de Justiça. E você sabe o tempo que demanda você estudar matemática, principalmente para quem não tem uma familiaridade com essa disciplina. Então é aquela coisa, daqui a pouco você vai perder tempo se você não tiver um foco definido, tá? Nesse projeto que a gente vai fazer, a gente vai ensinar você a como conduzir o estudo, quais as disciplinas que você inicia, posterior a elas, quais as que você vai avançando, se você estuda 1, 2, 3, 4 disciplinas ao mesmo tempo ou não, tá? Em um projeto a médio prazo. O a médio prazo ele é muito diferente de um a curto prazo, um que você já tem um edital. Quando você tem um edital já lançado, normalmente você intercala várias disciplinas. E a gente começa com aquelas disciplinas que vão dar uma pontuação maior e que a gente tem uma incidência maior na banca organizadora. Tá? A gente tem um outro fator preponderante aí que se eu estou estudando para o TJ, eu vou pegar uma Fundação Getúlio Vargas e eu aposto que a gente vai ter uma Fundatec aí para a SUSEP, são coisas completamente diferentes. Se você vai querer ir competitivo para o TJ, você vai precisar estudar raciocínio lógico e português, principalmente, de uma forma bem diferente do que você estudaria para uma SUSEP e para uma Polícia Civil. Então há uma quebra na forma de aprendizado, na forma de você estudar as questões quando você trabalha para uma Fundação Getúlio Vargas. Então é um preço que a gente tem que entender.
aí entra aquela coisa. Eu posso fazer um concurso para civil e para a SUSEP estudando para o TJ, desde que eu não enlouqueça e queira absorver a característica da FGV dentro dos meus estudos, tá? Senão depois você vai acabar, esse tempo vai fazer muita diferença. Hoje eu acredito que, para que você chegue competitivo em um concurso que vai ser ali, um edital lançado em dezembro, você precisa de, no mínimo, 3 horas diárias, tá? Ou, vamos lá, 20 horas semanais, no mínimo, tá? O ideal, eu acreditaria em torno de 4 horas diárias. Ou, se a gente for pegar aí, 28 horas semanais, podendo utilizar esse sábado e domingo aí para contrabalancear aquilo que você conseguiu fazer menos aí durante a semana, tá? Até tendo em vista aí a concorrência que a gente vai ter, aí nem falo em número, mas eu falo em qualidade da concorrência que você vai acabar tendo, tá? Volto a citar aí o concurso da Câmara de Canoas, deve ter uma nota aí em torno de 97%, tá? Para 97% para conseguir aí ter entrado nas vagas, tá certo que eram muito menos vagas do que a gente vai ter para uma polícia penal, mas não vai ser uma coisa assim tão fácil, tá? Não dá pra gente perder tempo querendo achar que vai ser moleza, que não vai ser. Imagina, então, alguma coisa relacionada a um tribunal de justiça, tá? Se você já tem uma boa base para um tribunal de justiça, já tem um bom caminho, com processo civil, direito civil, processo penal, direito penal, abraça que essa é uma grande chance para você, tá? O Tribunal de Justiça costuma chamar muita gente. Professor, eu vou fazer aquele administrativo. Se você pensa em fazer o administrativo do TJ, mas lá na frente você quer fazer uma SUSEP ou Polícia Civil, eu diria que se você for estudar o administrativo do TJ e pensa em fazer a civil ou a SUSEP lá na frente, você praticamente está abrindo mão da civil e da SUSEP, tá? Porque você vai ter muita carga administrativa no meio, e aí de teoria geral da administração, por exemplo, que é um conteúdo completamente diferente do que vai cair lá na SUSEP ou na Polícia Civil. Então a gente tem que pensar muito nisso, tá bom? Gente, eu vou fazer um próximo vídeo falando um pouco mais sobre esse nosso projeto da SUSEP. Esse projeto, a gente não vai colocar a videoaula, certo? A gente vai te indicar materiais de estudo, a gente vai indicar para você estratégias de estudo, como você inicia isso e como você vai trabalhar 2 fatores que sem eles você não vai conseguir aprovar. Eu não estou aqui para vai que vai dar certo. Gente, eu vou te dar duas ideias. Uma delas, a vaga é na tua mão. Dá para passar, começando agora com tranquilidade, tá? Dá para passar. Agora vamos fazer um contraponto em cima disso. Dá para passar se você tiver disciplina, que é complicadíssimo. Se você tiver o teu fator psicológico alinhado, o fator psicológico vai te dar disciplina. E se você tiver os passos corretos para aprovação, tá? Se você fizer algumas coisas erradas agora, você bota tudo a perder. E aí que a gente entra te explicando como que você vai do A ao Z, do início até o final, para buscar essa tua vaga aí na SUSEP, e vai dar para aproveitar bem aí a Polícia Civil também. Fechou? Galera, forte abraço. Em breve a gente tá de volta aí para dar sequência aí nessa rotina de estudos aí, principalmente focando SUSEP e tentando pegar alguma coisa aí da Polícia Civil também. Forte abraço.